Olá, o TV Aberta está no ar e hoje vai falar sobre vacinas. Mesmo fazendo parte das nossas vidas desde o nascimento e sendo uma das descobertas mais importantes da medicina, muitas informações sobre vacinação acabam sendo deixadas de lado. É imprescindível que as crianças estejam com as vacinas em dia, pois são elas que protegem contra doenças graves que podem colocar a vida em risco. O pediatra explica que ao nascer a criança não tem o sistema de defesa formado, por isso precisa de vacinas para ficar protegida contra doenças muito graves. As primeiras vacinas que recebe logo que chega ao mundo são a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose, e a hepatite B, que deve ter a dose repetida no segundo mês de vida e depois com 180 dias após o nascimento. A partir daí, começa uma série de vacinas para proteger contra doenças, como coqueluche, paralisia, meningite, sarampo, catapora, rubéola, tétano, entre outras. Assim que a criança nasce, ela faz a BCG, que protege contra a tuberculose, e a vacina anti-hepatite B. A próxima vacina é com as vacinas são com 2 meses de idade, que aí já protege-se também contra o tétano, coqueluche, difteria, aí com 3 meses a rotavírus, aí com 3 meses de idade a vacina contra a meningite C e assim por diante. Com 9 meses de idade a vacina da febre amarela. Nesse período são feitos alguns reforços, enfim. São várias doenças que essas vacinas protegem. Até o primeiro ano de vida, a criança já deverá ter tomado todas as vacinas do esquema básico. Todas as doses, gotinhas e injeções estão disponíveis na rede pública de saúde. A vacina é produzida com partes de vírus ou bactérias enfraquecidos, que entram no organismo para estimular a produção de anticorpos. Quando os anticorpos estão em circulação no sangue, o corpo está em posição de combate para eliminar o vírus causador da doença. O problema é que algumas vacinas acabam por perder o efeito protetor com o passar dos anos e precisam de novas doses para reforço do efeito imune. As vacinas são bastante seguras, mas algumas crianças podem apresentar efeitos colaterais depois de tomar. No entanto, eles são leves e raros, como febre e vermelhidão no local da aplicação. Como qualquer medicamento, vacina ele é uma substância que pode dar uma reação adversa. Então, quando é feita a vacinação, ela já sai da sala orientada quais os tipos de reação que pode ter. Dor local, pode ficar vermelho, pode dar febre, tem algumas reações mais graves, né? Que pode chegar a dar crise convulsiva, mas são raras. Mas ela é orientada. No caso de uma dor local, a gente dá a orientação da compressa fria, da febre já tem um antitérmico, que às vezes tem. Mas é uma temperatura que está insistentemente alta, ela tem que voltar à unidade para a gente fazer o acompanhamento desse evento adverso. Seguir o calendário de vacinação e tomar corretamente as vacinas garante proteção para a criança, evitando complicações que podem até levar à morte. Para ativar o sistema imunológico, que é um sistema imunológico ainda em formação, para que essa criança fique protegida de doenças graves, doenças importantes, que podem ocasionar, às vezes, até o óbito dessas crianças, tá? E que fazem uma super diferença no resto da vida. Por exemplo, a criança ela pode, dependendo da situação, essas doenças elas podem causar sequelas, por exemplo, como a paralisia infantil. Elas podem causar transtornos enormes, a criança pode ter dias de hospitalização, até em UTI, às vezes. Tá? Complicações, por exemplo, como encefalites, meningites, que essa criança pode ficar até com problemas motores, problemas de dificuldade de locomoção, dificuldades mentais, enfim. Realmente, ela envolve a proteção de muitos aspectos, tanto no sentido de qualidade de vida, quanto de proteção daquela criança contra essas doenças em si. A administradora Vivian tirou o dia de folga do trabalho para cumprir à risca o calendário de vacinação da Andressa Rafaeli, que é acompanhado em uma clínica particular. Com apenas 3 meses e meio, a segunda filha é bem calma e sorridente, mas como toda criança, chorou durante a aplicação da vacina. Incomoda um pouquinho.
tava tão feliz, tia. Pronto, meu bebê, a tia não judiou não, tá? Filha. Lógico que dói. Mesmo precisando de esforço para controlar as muitas lágrimas, Vivian sabe que a saúde da filha é o mais importante. É pro bem, mas a gente vê ele sentindo dor, a gente sente junto, né? Por mais que você trabalhe, mas você nunca deixa de sentir dor. Mas tem horas que você tem que esquecer a dor para trabalhar legal, trabalhar com profissionalismo. Dói o coração também. Dói o coração também, porque eu sou mãe, eu sou vó. Vanderlei e Dorca têm 2 filhas, a Lavínia de 1 ano e a Nardine de 4. Juntos, eles estão sempre atentos às vacinas recomendadas pelo pediatra. O pai tem sempre que estar ajudando a mãe, né? A gente sempre olha a carteirinha delas, porque se a mãe esquece, o pai lembra. E a gente vem as duas, o pai e a mãe, para as crianças até se sentirem mais protegidas. Já chegou a atrasar alguma? Já. Com a pequena, com a menor. Mas aí fica mais com dificuldade, né? Elas sofrem mais, dando várias no mesmo dia. Para o casal, ter as vacinas disponíveis na rede pública é a garantia de acesso à imunização e à saúde de todos. Nem toda a população tem o dinheiro para pagar as vacinas, né? E também lembra a população também das vacinas que devem ser tomadas. Apesar de oferecidas gratuitamente na rede pública e da proteção que as vacinas oferecem, nem todos são como os dedicados pais que acabamos de mostrar. Alguns ainda negligenciam a imunização dos filhos, exigindo esforço redobrado dos profissionais responsáveis. Se a mãe insiste ainda em não vir, ela foi comunicada, né, e não compareceu à unidade, a gente pede a visita da assistente social. Então, a assistente social faz uma recomunicação. No não comparecimento ainda dessa mãe com essa criança, é feita uma notificação de negligência. Então, a mãe, né, a família, o responsável vai responder uma notificação de negligência. Na persistência ainda dessa não vinda, a gente aciona o conselho tutelar. Seguir o calendário de vacinação é investir na prevenção de infecções e doenças. E no caso da perda da carteira, é preciso procurar a rede pública de saúde para não interromper o calendário de imunização. Se essa pessoa recebeu as vacinas aqui no município de Campo Grande, isso se torna fácil, porque nós temos o registro no sistema, que nós chamamos de espelho. É só a mãe procurar a sala de vacina mais próxima dela e pedir a cópia dessa carteira vacinal. Se essa pessoa iniciou o esquema vacinal em outro estado em que ela não consegue esse histórico e chega para nós sem histórico nenhum, nós temos que iniciar as vacinas, pelo menos as básicas, com relação à idade dela e as principais que ela pode receber. Graças à política de prevenção e saúde do governo federal, os benefícios da vacinação são visíveis para todos. Muitas doenças já desapareceram ou diminuíram no país. A paralisia infantil ou poliomielite é o exemplo de uma doença que desapareceu do cenário nacional. Hoje a gente vê o quê? Pessoas que tiveram sequelas no passado, mas a gente não tem mais crianças com sequelas. E assim para outras doenças aí também ao longo do tempo, como as meningites, que eram as meningites muito graves por Haemophilus influenza tipo B, né, e que já tem quase 2 décadas de vacinação e que diminuiu assim a índices bastante quase inferior a zero, igual a zero. Os pais costumam seguir o calendário de vacinação dos filhos quando são crianças. Porém, depois dos 6 anos, momento em que a caderneta costuma ficar completa, muitos deixam de se preocupar com a prevenção. Mas saiba que jovens também precisam de vacinas. Acostumado a orientar os pais quanto à vacinação dos filhos em qualquer idade, o médico explica que é na adolescência que os jovens passam a ter contato com muita gente, porque vão a festas e baladas e devem se vacinar. Nessa fase, pelo menos 5 vacinas são indicadas. Isso se todas as doses recomendadas durante a infância tiverem sido tomadas. Algumas não são oferecidas na rede pública, mas devido à importância, a orientação é procurar as clínicas particulares que oferecem essas vacinas. Um exemplo é a que protege contra a hepatite A. A hepatite mais prevalente, mais comum em nosso meio. A hepatite A, por exemplo, ela é transmitida pela água. Então, uma água contaminada, tá? Ela pode, ou uma água de qualidade, não de saúde, quando o saneamento básico de uma região ele é deficitário,
é uma região com certeza mais incidente, mais prevalente da hepatite A. Então, se de repente a família vai passar um fim de semana em algum balneário, com o filho certeza. está correndo risco. As pessoas todas, adultos e crianças, eles têm que estar protegidos da hepatite A pela vacina. Oferecida há tempos pela rede particular, a vacina contra o HPV, o papilomavírus humano, foi disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde em março deste ano para meninas de 11 a 13 anos. A dose, aplicada em postos de saúde, escolas públicas e também particulares, ajuda a proteger as mulheres contra o câncer de colo de útero. Em 2015, o público-alvo serão as meninas de 9 a 11 anos e, a partir de 2016, a ação vai ficar restrita para meninas de 9 anos. O grupo foi escolhido pelo Ministério da Saúde, né? Então nós recebemos as vacinas pelo número da nossa população estimada de meninas entre essa faixa etária de 11 a 13. Então são elas. Então a gente pede para as mães comparecerem, levarem essas meninas, que é muito importante que elas recebam essa proteção. Fernanda Caroline, de 11 anos, está no 6º ano do ensino fundamental. Ela conta que pela primeira vez recebeu vacina na escola onde estuda, onde as professoras falaram sobre a importância da imunização contra o HPV. É muito importante para a gente receber a vacina para futuramente não ter essa doença. A tia da garota, a doméstica Maria Bezerra, sempre faz os exames preventivos e a mamografia. Os últimos revelaram nódulos na mama esquerda que ela precisou retirar. Além disso, ficou ainda mais assustada porque precisou fazer uma raspagem no colo do útero por causa de uma infecção por HPV. A primeira vez que eu fiz um preventivo, eu descobri que eu estava com NIC3. Se eu não cuidasse, ia virar câncer, né? Mas como eu sou meio preocupada com a saúde, eu já corri, aí fez raspagem. Aí deu tudo certo. Eu fiquei muito nervosa, que meu pai morreu de câncer, minha irmã deu nódulos também. Eu fiquei nervosa e falei, não, tem que me cuidar. Passada a apreensão e com a saúde em dia, Maria Bezerra ficou satisfeita por saber que a sobrinha foi imunizada contra o HPV na escola. É muito bom para elas, para as menininhas de 11 anos. Muitas amiguinhas minhas que eu conheço, toma. Tem uma vizinha ali mesmo que tomou, a amiguinha dela. Toma direitinho. É bom prevenir a saúde, cuidar. É muito bom, né? Porque não tem muitas pessoas com oportunidades para tomar essa vacina. E surgiu uma boa ideia de colocar na escola para as meninas receberem a vacina. Que tem muitas pessoas com dificuldade financeira e não pode clínica particular para receber essa vacina. Para garantir a proteção completa, a imunização está programada para acontecer de forma estendida em 3 doses. A segunda aplicação deve ser feita 6 meses depois da primeira e a terceira 5 anos depois. Fernanda Caroline já sabe que vai precisar do reforço da vacina contra o HPV e se prepara para ir ao posto de saúde no próximo semestre. Até marcaram dia, mês para tomar a próxima vacina, que a minha vai ser em setembro, a próxima. E aí você vai tomar? Vou no posto de saúde. Até 2016, o objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 80% do total de 5.200.000 meninas de 9 a 13 anos no país. A intenção das autoridades é ver os resultados refletindo positivamente nas estatísticas das próximas décadas. Na verdade, uma vacina ela só é incluída no calendário básico de vacinação, na maioria das vezes, por critério epidemiológico. Ou seja, tem que ter uma justificativa, né, do número de doentes e o número de mortalidade. Então, o que a gente chama de mortalidade, né, que justifique a implantação daquela vacina. Então, a vacina de HPV, por exemplo, é uma vacina que a repercussão dela, o resultado, né, nós só vamos ver daqui 20, 30 anos, com a idade dessas meninas, elas vão estar em idade, né, que é a idade mais que acometem mais as mulheres com câncer de colo uterino, por exemplo. Pais que quiserem também podem estender a proteção para os meninos. A vacina pode ser encontrada na rede particular. Hoje, por exemplo, uma vacina que se fala muito, que realmente é muito importante, é a vacina anti-HPV, que é indicada tanto para meninos
quanto para meninas a partir da fase inicial da adolescência. Hoje, abriu-se só para as meninas, por enquanto. Mas os pais que tiverem meninas e meninos na fase da adolescência para diante, do início da adolescência para diante, é muito importante que se faça essa vacina, que ela protege de doenças muito graves, principalmente nas meninas, por exemplo, como o câncer de colo de útero. Nos meninos? Nos meninos, como câncer de pênis, verrugas genitais, é uma doença sexualmente transmissível. Além da vacina contra o HPV, outras doses aplicadas na infância precisam de reforço e devem ser feitas na adolescência para que a imunização continue. A tríplice contra difteria, tétano e coqueluche deve ser aplicada 10 anos depois do segundo reforço, que é feito entre os 4 e 6 anos. Vacinas contra doenças preocupantes como tétano, meningite e febre amarela também podem ser oferecidas. E a cada inverno, a vacina contra a influenza também pode ser uma opção para reforçar a imunidade dos jovens. Depois do intervalo, nós vamos falar que gente grande também precisa de vacina, porque independente da idade, toda pessoa precisa ser imunizada. O TV Aberta volta em instantes. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O TV Aberta está de volta e neste bloco nós vamos falar sobre a vacinação em adultos. Porque um adulto não vacinado não coloca em risco apenas a própria saúde. Além de ficar vulnerável a contrair versões mais agressivas de doenças, como o sarampo, por exemplo, ele ainda pode servir como vetor de transmissão para crianças que ainda não completaram a imunização. A vacina é importante para a saúde de todos. Por isso, seguir corretamente o calendário de vacinação ao longo dos anos, independente da idade, é uma das atitudes que ajudam a prevenir doenças graves, como hepatite B e tétano. Muitas estão na rede pública de saúde e as aplicações devem fazer parte do calendário das pessoas, assim como os exames preventivos. Mas mesmo podendo se proteger gratuitamente, a maioria negligencia a saúde. O adulto, ele tem que ser imunizado tanto quanto a criança. Por quê? A gente ainda tem tétano, a gente ainda tem febre amarela, a gente tem hepatite B, né, que é transmissível por via sexual, por transfusão de sangue, quem faz unha. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande do adulto vir colocar a sua vacinação em dia. Principalmente quem trabalha com atividades que a gente sabe que são mais propensas, né? Quem é de área rural, que a gente sabe que febre amarela, né, ocorre muito em área rural ainda, então tem que estar vacinado. Guardar a carteirinha de vacinação é importante porque, além de permitir o acompanhamento correto do calendário, ainda evita o excesso de doses. Algumas vacinas são necessárias apenas para determinados grupos, por exemplo, para quem viaja para regiões onde existem risco de doenças. O interessante a pessoa procurar informação nos serviços, geralmente são serviços de medicina do viajante, mas nós temos essa informação tanto a nível de secretaria, como o nosso serviço de especialidades, que é o CEDIP, que pode dar informação para essa pessoa. Para qual país ela vai, para qual estado ou município que ela vai. Interessante é saber o que é que está tendo ali e o que ela pode se proteger. As pessoas do mundo, inclusive os brasileiros, eles estão viajando cada vez mais. Então você pode estar aqui e de repente programar daqui a 3 meses suas férias para a Amazônia, tá? Ou para o Caribe, ou para o Panamá, ou para qualquer local. Então é interessante que o adulto hoje esteja com a sua vacinação em dia.
Até porque, quando vai se viajar, essas vacinas elas têm que ser feitas com pelo menos 2 a 3 semanas de antecedência para que a pessoa chegue no destino já imunizada. Já a vacina da gripe é recomendada especialmente para pacientes com doenças pulmonares crônicas como a asma, que são mais suscetíveis a infecções respiratórias. A vacina da gripe faz parte do calendário oficial de vacinação. A cada ano, o governo disponibiliza milhões de doses para que a população de diversos grupos possa ter a oportunidade de se imunizar de graça contra a doença. Podem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, profissionais de saúde, indígenas, presidiários, gestantes, mulheres que tiveram filho há menos de 45 dias e pessoas com doenças crônicas. Dona Elcia tem 67 anos e aproveitou a campanha de vacinação da gripe para colocar a carteirinha em dia. Tomei a da gripe, febre amarela e tetânica. Como é que a senhora vê a realização dessas campanhas de vacinação nos postos de saúde? Eu acho legal, muito bom. Porque tudo é de graça, né? Aos 80 anos, o militar reformado Luiz Carlos Pecantê faz questão de tomar a vacina logo no começo da campanha e garante que faz muito tempo que não sabe o que é um resfriado. É difícil me dar uma gripe, sabe? Nunca me deu depois que comecei a tomar a vacina, nunca deu mais. Mas a enfermeira ressalta que a comerciante e o militar reformado que encontramos no posto de saúde fazem parte de um grupo minoritário que se preocupa em manter a carteira de vacinação em dia. Na maioria das campanhas, a meta de imunização é sempre difícil de cumprir. Quando a gente tem as campanhas, a mídia mesmo sempre fala, os jornais locais, nacionais, sempre estão falando, né? Que a cobertura da campanha de vacina ainda está baixa, porque a gente tem um cálculo, então o mínimo que a gente tem que fazer é 95% da população. E a gente dificilmente consegue alcançar. Geralmente fecha numa média de 80%, 85%. Tem anos que são melhores, mas infelizmente a gente ainda não consegue fazer uma cobertura vacinal ideal, que é de pelo menos 95% daquele grupo que foi caracterizado para ser vacinado. Por isso, em qualquer situação, a orientação é procurar a sala de vacinas dos postos de saúde. Não é porque não tem a vacina ou porque não tem como vacinar. Oportunidade tem. A sala de vacina aberta de segunda a sexta-feira, das 7 às 11, da 1 às 5. Tem os 24 horas que tem sala de vacina no final de semana, né? A gente tem vacinação antirrábica para quem sofre acidente com mordedura de cão, de gato, de qualquer outro animal que seja suspeito de raiva. E as pessoas não vacinam. Então brincam, né? E raiva mata. Então, uma vez que se manifestar, vai morrer. Não tem o que a gente fazer, né? Sendo que tem a vacina aqui, disponível em todas as unidades. Então, o que a gente pede, reforça, é para que as mães com as suas crianças e os adultos tenham essa consciência, né? De tomar uma vacina para prevenir uma doença que futuramente pode levar à morte. Então, está aqui de graça, no horário comercial, está nos 24 horas. Então, vacina, ela está disponível para quem quiser. É só procurar. As vacinas são tão importantes que o Ministério da Saúde desenvolveu estratégias para garantir imunização para as populações que moram em regiões de difícil acesso. As ações oferecem doses contra diversas doenças, principalmente para indígenas, pantaneiros e até estrangeiros que vivem em faixa de fronteira. Para garantir o direito de imunização às populações que moram em áreas de difícil acesso, o Ministério da Saúde realiza campanhas oferecendo vacinas do calendário, como hepatite B, paralisia infantil, gripe, tétano, coqueluche, meningite, entre outras. A enfermeira da área técnica de imunização do Estado explica que a central é responsável por receber, armazenar e distribuir as vacinas para os núcleos regionais. A vacina do Ministério, ela chega até nós aqui na rede de frio estadual e daqui ela é dividida, separada e enviada. Nós temos a Secretaria de Saúde administrativamente, né, e politicamente ela está dividida em 9 núcleos regionais e nós temos ainda um núcleo regional que funciona aqui conosco mesmo. Então, nós temos 60 municípios que estão ligados a esses 9 núcleos regionais e mais 19 municípios que são atendidos por nós aqui. Populações que moram em áreas ribeirinhas, assentamentos, acampamentos e aldeias indígenas também estão incluídas nas estratégias do Ministério da Saúde para receber as vacinas. E aqui em Mato Grosso do Sul, os pantaneiros também estão incluídos nas campanhas de imunização.
imunização, nem que para isso os técnicos tenham que contar com helicópteros e a ajuda de militares do Exército e da Aeronáutica. Cidades localizadas nas regiões de fronteira, como Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, e Corumbá, que é vizinha da Bolívia, também recebem atenção especial para garantir a imunização. Para essas localidades, são enviadas doses a mais do que a meta estabelecida, para que as pessoas que atravessam essa faixa e procurem as vacinas também possam ser atendidas. Eu acho que essa é uma questão até humanitária, né? Então não tem como você tirar da fila aquele indivíduo porque ele é irmão, né? Então eu acho que essa é uma questão bem humanitária mesmo. A gente, graças a Deus, a gente nunca precisou tomar uma medida drástica a esse ponto, né? Nunca houve assim, uma falta de vacina significativa que a gente precisasse tomar essa atitude. Graças à abrangência, as campanhas de vacinação do Ministério da Saúde são referência no mundo e, por isso, o Brasil tem assinado acordos internacionais de cooperação, permitindo que técnicos de diversas nações troquem experiências. O Brasil também estuda ceder vacinas produzidas aqui para países como o Haiti, para contribuir com a proposta de melhorar a qualidade da assistência à saúde que é oferecida aos habitantes daquele país. O TV Aberta fica por aqui. No programa de hoje você viu que as vacinas são importantes em qualquer idade. Até a próxima!